Falta bem pouco, galerinha. Estamos quase em casa comendo a comidinha da mamãe. Seu bicho. Olha só. Em eletromagnetismo, recentemente nós aprendemos que corrente elétrica gera campo magnético. Se tem uma corrente num fio reto, basta conhecer a permeabilidade magnética do meio e a distância até o fio que tu calcula o campo magnético em Tesla, não é isso? Se eu pegar esse fio e enrolar numa circunferência, a gente chama essa estrutura de espira, a fórmula é quase igual, só que ela dá um resultado maior, não tem um pi, aquela brincadeirinha da espira, para não confundir uma com a outra. E essa aqui trata-se de solenoide, que é tu pegar e dar N voltas de fio, né, em alguma coisa, N espiras. Não dá para confundir essa por causa do N e do L, onde o L é o tamanho da solenoide. Como é que a gente determina para onde aponta o campo magnético? Regra da mão direita, se o fio está conduzindo energia para lá, tu pega com a mão direita e segura no fio. E o dedão no sentido da corrente. E os outros dedos indicam a direção para onde apontam o campo magnético, que são linhas circulares, não é isso? Próximo do fio, da coisa geradora do campo, as linhas estão próximas. E quanto mais distantes elas estão, porque o espaçamento entre as linhas indica a intensidade do campo. Lembra? Que nem o campo elétrico. Só que aí pensa, tem lá o polo norte, o superímã em forma de ferradura, polo sul, as linhas de campo vão do norte para o sul. Se já tem um campo magnético na região e uma partícula carregada passeia nessa região, quando uma partícula carregada se desloca, não é uma mini corrente elétrica? Ou seja, ela, ao se movimentar, gera o seu próprio campo magnético. Como já tinha um campo magnético na região, esses campos interagem e rola a força eletromagnética. Magnética que é a interação entre campos magnéticos. Eletro, porque é uma carga elétrica que se desloca. Tudo bem para vocês? Aí nós vimos que para calcular a força eletromagnética tem que conhecer o campo magnético, quantidade de carga, o valor da carga, velocidade. E esse ângulo é ângulo entre quem? Entre os vetores, parabéns. E aí tem aquela regrinha, lembra? Certo? Quem é essa? Velocidade da carona. Força. Campo magnético. Bota a mãozinha daquele jeito e sai, né? Passeando na questão do jeito que for necessário. Beleza? Fala, amigo. Professor, aquele que surge em torno, que conduz a eletricidade, tem campo magnético também? Enorme. Tanto que tu passa por baixo, tu vê outra tensão, o rádio vai sair do ar naquela hora. Tamanho é o campo eletromagnético naquela região. Se for de alta tensão, se tu passou embaixo de um fio e não deu chiaço no rádio, não era de alta tensão. Ou estava desligado por algum motivo. E aí, às vezes, em algum lugar, pode mais do outro, desligar assim. Sim, então eu lembro assim, ó, meu pai, ele percebia lá, né, pô, tava de carro lá, percebia a torre de alta tensão, e ele falava, tô sentindo que o rádio vai sair do ar. Ele sempre foi assim, meu pai, tô sentindo, vai sair, e de repente, como ele sabia, cara, que ia sair fora do ar, ele quietinho, não falava nada. Ele repetia isso sempre, pra mostrar pra gente, pra pensar, pô, onde é que tá, por que isso tá acontecendo, né, meu pai é muito bom. E aí, então, depois ele confessou, depois eu tanto escrever, ele, pô, não, tá, tem uma linha de alta tensão ali. Mas ele não me explicou por que dava interferência, né? Só depois de aprender física que eu descobri que corrente elétrica gera campo magnético. E se a corrente elétrica for muito grande, o campo magnético é grande. E o que é a onda de rádio? Não é um campo eletromagnético? Se esse campo eletromagnético vai penetrar numa região onde já tem um campo elétrico forte, os campos elétricos e magnéticos não vão conseguir se intercalar do mesmo jeito, né? Vai dar uma interferência. Ótima colocação, é isso aí. Galerinha, na hora de fazer a regrinha, tu sabe que é só ter um pouco de paciência. Ah, uma coisa que eu não falei. Tá vendo o módulo? Quer dizer que para calcular o valor da força não interessa, é mais ou menos. Só que quando eu te ensinei a regra da mão direita, eu não falei da carga, né? Então é para quem essa regra da mão direita? Para positiva. E se a positiva vai no dedo do meio, a negativa vai no sentido oposto. Vai sair nas costas da mão. Ó. Então se a partícula for negativa, a força é para o sentido oposto. Faz sentido, né? Desculpa, amigo. Show de bola, amigo, show de bola. Galerinha, olha só. Então o que falta de novo aqui no volume 6 da Física E é mostrar a relação entre campo elétrico e magnético atuando em uma partícula concomitantemente, ao mesmo tempo. E aí eu desenhei aquela estruturinha ali, ó, lá na página 108, o desenho está um pouco melhor. As linhas de campo magnético, tá vendo o ímã em forma de ferradura? Então vão do norte para o sul. É um campo uniforme, linhas igualmente espaçadas e paralelas. Esse azul representa o campo. Se eu tenho duas placas paralelas e longas aqui saindo do quadro, uma eu conectei no polo positivo, então ela fica
positivamente carregada. A outra, quando é que tem no polo negativo, fica... Como é que seriam as linhas de campo elétrico? Do positivo, também igualmente espaçadas e paralelas, porque também é um campo do tipo elétrico U, por isso que é paralelo e igualmente espaçado, campo elétrico. E agora vem a parte legal. Vamos pegar uma partícula positiva e vamos fazer ela vir, ó, da câmera de vocês e penetrar no quadro, beleza? Se a partícula está penetrando no quadro, eu poderia representar uma bolinha com um xizinho, né? Beleza? Mas vamos tentar fazer o 3D aqui, ó. Vamos fingir que ela está penetrando lá para dentro e vindo aqui de fora, certo? A partícula positiva, então, a partícula positiva tem velocidade lá para dentro do quadro, beleza? Daqui a 10 anos vai ter um botão que aperta, vem uma partícula holográfica e entra. A gente congela na hora que a gente quer. Mas só daqui a 10 anos. Por enquanto vamos ficar com esse aqui mesmo. Beleza? Certo? Isso foi bom, hein? Futuro. Pessoal, para onde vai atuar a força elétrica nessa partícula positiva? A força só elétrica por enquanto. Os opostos, a placa negativa vai atrair a partícula positiva, não é? Ficou horrível aqui, ó. Positiva a partícula. Claro, ou então lembra que a força elétrica atua na direção das linhas de campo elétrico. Então a força elétrica é para cima. Tudo bem para vocês? A força elétrica atuará para cima. E pensa com a regrinha da mão direita, para onde é que vai atuar a força magnética, eletromagnética? Pensa um pouquinho ali, bota a mãozinha, dá uma giradinha. Faz com carinho, não tem pressa. Muita pressa. Faz o dedinho, precisa fazer o dedinho. Se errar não tem problema nenhum, é o vestibular. Partícula está indo para onde mesmo, gente? Está penetrando no quadro a partícula, tá? A partícula está penetrando no quadro. Ó, essa linha aqui, ela está saindo aqui, na verdade, né? Por motivos de representação a gente colocou para o lado, mas ela está penetrando no quadro. Carona, velocidade, dedão para lá. Concorda comigo? Campo magnético para baixo. Não é? Campo magnético? Não, não. Campo magnético é do norte para o sul, para lá. Tudo bem para vocês até agora? Então a força fica para baixo, né? Tá aí, ó. Campo magnético é o indicador, a velocidade penetrando no quadro, como foi combinado. A força, já que a partícula é positiva, é o dedo do meio, para baixo. Então, peraí. A força elétrica para cima e a força eletromagnética é para baixo. E se eu digo que está ocorrendo um equilíbrio entre força elétrica e eletromagnética, o que é equilíbrio na física? Força resultante zero, ou MRU ou parado, certo? Nesse caso tem que ser o MRU, né? Se a partícula está penetrando dentro do quadro, certo? É justo escrever que força elétrica é igual a força eletromagnética, então, naquele momento? Definição de campo elétrico. Campo elétrico é força sobre carga. Não é isso? Definição de campo elétrico? Se eu quero calcular a força, então, eu pego a carga que está dividindo e passo campo elétrico vezes carga é igual a força. Então, no lugar da força elétrica, campo elétrico vezes carga. E como é que calcula a força eletromagnética? Está aqui, ó, precisa do campo carga, velocidade e o ângulo entre a velocidade e o campo. Corta a carga com carga, o B que está multiplicando passa campo elétrico sobre o campo é igual a velocidade vezes o seno do ângulo. Agora vem cá, como a minha velocidade da minha partícula, aliás, era para dentro do quadro, qual é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade? 90, nesse caso, o seno de 90, 1. Então, sempre que ocorrer equilíbrio entre campo magnético e elétrico, uma partícula se desloca lá. Para tu calcular a velocidade da partícula, basta dividir o campo elétrico pelo magnético, já tem a velocidade da partícula, se está em equilíbrio. Agora, cuidado, gente, estás observando que ele pegou teorias distintas, campo elétrico e força eletromagnética, e está te preparando para o pior já. Pegou uma questão de vestibular e já esmiuçou, ó, faz assim que tu vai conseguir. Isso aqui, cara, eu vou te dizer que serve para poucos. Imagina tu tá com isso na cabeça no livro do vestibular. Mais legal é tu saber calcular a força eletromagnética.
manjar de campo elétrico um pouquinho e perceber, poxa, se tem placa carregada, campo elétrico, tem ímã, campo magnético, tem uma carga, tem força elétrica e magnética. Faz a regrinha na mão direita, lembra que força elétrica atua na linha de campo para a carga positiva e no sentido oposto para a carga negativa, e pronto. Vê se elas são, né, para que lado cada uma aponta e termina a continha. É melhor, é mais seguro, né, tu exercitar separadamente, ficar bom, do que decorar. Ah não, se for equilíbrio entre campos, campo elétrico sobre magnético é igual a velocidade. Eu não lembro disso na hora. Se acontece uma questão dessa, eu faço o estudo na hora ali e acho a resposta na hora. Não tem isso decorado na minha cabeça. Certo? Show de bola! Para te mostrar a questão em que isso pode aparecer, vamos fazer uma, né? Vamos fazer uma que eu ainda preciso falar da aurora boreal e austral, cinturões de Van Allen. Fazer uma questãozinha desse tipo então, só para a gente tirar uma duvidazinha. E vamos para a próxima. Aliás, uma questãozinha da UFSC, amigo, ó. Enquanto eu preparo o meio de campo ali, ó, arrisca sem medo de ser feliz. Vamos ver qual é a da UFSC que eu fiz com a galera. 29, página 105, exercício 29, exatamente sobre isso aí, ó. Vamos ver se tu consegue a visualização espacial necessária.